Salve toda pura, toda santa Virgem Maria sobre a sua vida. Os caras é tão só escriturista, somente a escritura é regra de fé, mas se você pega na escritura dos Apóstolos 14, quem está ali orando para a igreja? A Virgem Maria. Então vocês têm que reconhecer que esse fundamento que vem dos Apóstolos fala junto com Maria. Se você é tão só escriturista, Lucas 1,40, toda geração me proclamarão bem-aventurada. Por que vocês não proclamam Maria como bem-aventurada? Por que vocês não veneram Maria? Se é tão só escriturista, Mateus 18, vemos Cristo fundar uma igreja e deixar pessoas para edificar. Se é tão só escriturista, você pega em João 21, 15, 17, você vê a quem foi dado a chave e o pastoreio. Mateus 16, 19, dada a chave. Lucas 22, 31, vemos que Cristo orou por esse pastoreio. São Paulo cita a tradição. São Pedro diz que não podemos ter pessoal da escritura. As Apóstolos 42 tem uma doutrina, então, cara. Católicos, não tenha medo, cara, de estudar e defender a fé, cara. Por mais que ele cita a paz da igreja, por mais que ele sabe vários versículos bíblicos, não se impressiona, cara. Não se impressiona. Se ele usar a escritura contra a igreja, ele está adulterando, amputando. Que eles vão dar a volta e não vão conseguir provar o fundamento deles. São fundamentos de homens. Aqui não foi confiado a eles, foi confiado ao fundamento dos apóstolos. Romano 10, quem compregou que foram enviados? Quem foram enviados? Quem foram confiados? Etc, etc. A coluna de trata da verdade. Foi o protestantismo? Porque ele faz aqui uma confusão muito grande. Eu achei até uma confusão assim, muito esquisita. A forma como ele pensa que aqui Paulo está dizendo assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Ele está falando que a gente pode pegar então os textos e isolar, porque se toda a escritura ela é útil, então eu posso pegar um próprio texto, fazer dela toda a escritura, falar, não, olha, toda a escritura, essa daqui é uma escritura, é uma parte das escrituras, então ela também... Mas você está catando esse texto, certo? O Rafael Babista está esquecendo os outros textos de São Paulo. Enaltecendo a tradição. Então, eu não posso fundamentar esse texto como uma doutrina para tentar defender um princípio humano. A mesma Bíblia fala que Mateus 18 que eles fundou uma igreja. As apóstolas descem o Espírito Santo nessa igreja. Se torna pública. Primeiro a pregar quem tem a profecia Mateus 16, 18. São Pedro, as apóstolas 2,14. Tem uma doutrina. Então, eu não posso fundamentar um versículo bíblico para fazer a doutrina, para provar que a escritura está ensinando que a regra de fé é somente a escritura. Mas da onde vem a escritura? Tanto no Velho Testamento teve o magistério. Que magistério? Quem foi confiado no Velho Testamento? E o Novo Testamento, a nova aliança? Confusão é suas, que vocês não conseguem provar. Ela também é útil. Veja, o que Paulo está Sim, a escritura é útil, sim. Qual que é útil? Somente a escritura é útil? É útil, sim. Se eu pegar essa visão luterana, somente a escritura, eu tenho o Espírito Santo, eu posso interpretar de acordo com o que eu quiser. É útil, sim. Ao meu favor, a minha cabecinha. Mas se eu pegar a visão do magistério, a tradição, quem foi confiado, aí é 1000 vezes mais útil do que somente a escritura. Como vou entender a escritura? Através do magistério. Como vou entender a escritura? Através da tradição. Como eu vou entender de acordo que foi compreendido e pregado pelos fundamentos dos apóstolos? Por isso que é o magistério. Os apóstolos deixaram sucessores. Que vocês não aceitam. Ela também é útil. Veja. Se somente a sua escritura fosse tão útil, só tinha vocês. Por que vocês estão divididos? Por que vocês não chegam a um acordo? Não, cara. Mais de 60 mil denominações. O que Paulo está querendo dizer aí não quer dizer que isoladamente cada versículo ele vai te dar a completude para você ser um bom cristão. Ele está falando que a escritura como um todo, toda a escritura, todo o conjunto de escritos é útil para ensinar, repreender, para educar. Então, é o conjunto das escrituras. Toda aqui é no sentido do conjunto, de toda ela.
é útil para fazer isso. Então, em alguns momentos você vai ter na Escritura textos que vão exortar, outros que vão ensinar, outros que vão educar para a justiça. Então, outros que vão mostrar a igreja, outros que vão mostrar qual é a verdadeira fé, outros que vão mostrar que divisão seja anatema. Pegar um versículo e falar, não, esse daqui é suficiente para mim. Esse versículo aqui é suficiente para mim ter uma vida cristã completa. Não, nós estamos falando que a Bíblia inteira, toda a Escritura, ela é... Então coloca os 7 livros no seu aí que vocês tiraram. Ela é útil e suficiente. Por ela, o homem se torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por ela quem? Mais uma vez, por que Paulo nesse momento não disse por ela e pela tradição o homem se torna perfeito e perfeito? Ai meu Deus do céu, que dor nas costas. Olha só que interessante, cara. Vamos aqui um texto muito interessante, ó. 2 Tessalonicenses, o cara tá acrescentando coisa, cara. Ó, 2 Tessalonicenses 2, 9. Por que esses caras não entendem? Olha só. A manifestação do ímpio será comparada à graça ao poder de Satanás, de toda sorte, potência, sinais, prodígios enganadores. Eles usarão de todas as seduções do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor e a verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus enviará um poder que os enganará e os introduzirão que está no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Olha só, que eles fundam a igreja. Eu não aceito a igreja. Eu aceito somente a Escritura, uma regra de fé. Amém, glória a Deus, aleluia. Esse é o Espírito que Deus mandou para vocês. 2 Coríntios 4. Olha só que interessante. Por quê? Ó, o 10, ó. Usará de todas as seduções do mal, aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor, a verdade, que os teria podido salvar. Olha só que interessante, cara. São Paulo, ele era um perseguidor da igreja, cara. Ele coloca várias coisas aqui para a gente entender ponto por ponto. 2 Coríntios 4, aconteceu essa profecia aqui em São Paulo, porque São Paulo está guiado pelo verdadeiro Espírito. O mesmo Espírito Santo que está a São Pedro está a São Paulo. O mesmo Espírito Santo que desceu Atos Apóstolos ali está sobre Paulo. Olha só, você pega aqui 2 Coríntios 11, 4. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, você está de receber outro Espírito, diferente do que a vez receber outro evangelho diverso do que a vez abraçado depois aceitai, ó. Outro evangelho diverso. Que é esse outro evangelho diverso? A minha própria interpretação pessoal. Olha só, se eu pegar só aquele texto e fazer doutrina, somente a Escritura é regra de fé, infalível, eu vou estar desprezando o mais principal, a tradição magistério. O próprio demônio, Mateus 4, 6, usou a própria Escritura para tentar o Senhor, para fazer o Senhor cair. Uso interpretação pessoal. A interpretação dos protestantes é a interpretação diabólica que Satanás usou ali em Mateus 4, 6. Usando Salmo 91, versículo 11. São Pedro deixa bem claro. Toda a Escritura, a Escritura não é de interpretação pessoal. E 2 Pedro 3, 15, olha só. Para mim já tá bom esse vídeo, Rafael Pablo, não vou nem reagir mais ele. Você pega, olha que interessante, ó. Aqui, 2 Timóteo 3, 14, 15, 16, está falando que tal, a Escritura é inspirada. Olha só que interessante. 2 Timóteo 4, 3, ó, agora que ele está falando. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Ó. Tem uma doutrina para interpretar 2 Timóteo 3, 15, 16, 17. Para você não cair nesse contexto aqui, se apostatar da fé.
tem um magistério, uma doutrina que vai interpretar em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar justiça. Olha só, ao 2 Timóteo 4,3, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Quem são esses homens? Que vai dizer que somente a escritura é inspirada, somente a escritura é regra de fé, mas sem a doutrina, sem o magistério, sem a tradição, sem o fundamento dos apóstolos, é só. Levando pela própria paixão, pelo período de escutar novidades, ajudarão o mestre para se apartarão os ouvidos da verdade, a se atirarão a fábula. Por isso que o magistério, aí você vai pegar a visão do magistério, vai interpretar aqui essa passagem com a visão do magistério. Você não vai contradizer. Sim, toda a escritura sim é inspirada e útil por causa do magistério a quem foi confiado a verdade, porque é guiado pelo Espírito Santo. João 16:13, Atos Apóstolos 2:10, o Espírito Santo, os apóstolos que ele escolheu. 2 Coríntios 3:6, ele que nos fez ministros da nova aliança, é Espírito. Simples entender isso. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.